Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós estamos falando sobre igreja, o ser igreja, o entendimento de igreja. Eu queria que você abrisse em Tessalonicenses, no capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 2 até o 8. Acharam aí? Amém? Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança no Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Pois quando lhe apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores do nossos e do Senhor. Verso 7. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Verso 8. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois a sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la. Eu vou ler o texto novamente, do 5 ao 7, mas agora eu vou ler na versão amplificada de Eugene Peterson, que diz o seguinte, do versículo 5 ao 7, o mesmo texto. Você não vai conseguir acompanhar, porque aqui ele está amplificando a interpretação do texto. Só preste atenção. Vocês prestaram atenção em nosso comportamento e se decidiram por viver da mesma maneira. E ao nos imitar, imitaram o Senhor. Ainda que muitas tribulações acompanhassem a palavra, conseguiram desfrutar grande alegria proveniente do Espírito Santo, aceitando a tribulação com alegria e a alegria com tribulação. Sabiam que nas províncias da Macedônia e da Acaia os cristãos acompanham o que se passa por aí? A fama de vocês se espalhou, sua vida ecoa a palavra do Senhor, não só nessas províncias, mas em toda parte. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada, pois a vida de vocês já é uma pregação. Então eu quero conversar um pouquinho com você nessa manhã a respeito do ser igreja. Tessalônica, essa é a carta de Paulo. Paulo fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Lá em Atos capítulo 17 você vai ver Paulo fazendo essa viagem e fundando, começando essa igreja em Tessalônica. Ela era a capital da província romana da Macedônia, que hoje faz parte da Grécia. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta para essa igreja já estabelecida por ele, onde ele começa a instruir esses irmãos e a falar a respeito da vida de igreja para eles. E algo me chama a atenção nesse texto, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, porque Deus nos chamou para ser igreja, amém? O que é ser igreja? Quando Jesus lá cita a revelação de Pedro, ele disse: Pedro, sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei, eu construirei a minha igreja. Jesus usa uma palavra chamada eclésia. E essa palavra, ela não tinha um sentido apenas religioso, como nós temos um sentido hoje religioso, né? Ontem eu fui olhar um apartamento aqui na Moore Street, que, por sinal, belíssimo apartamento, mas ele fica dentro de uma igreja, que era uma igreja católica. Então quando se fala igreja hoje, a gente já pensa em algo voltado para religião. Mas quando Jesus falou sobre esta pedra, eu vou edificar a minha eclésia, Jesus utilizou uma palavra que já era usada naquele tempo.
eclésia. Eclésia era uma palavra que significava um grupo de pessoas que saíam para deliberar algo, um grupo de pessoas que saíam para determinar e tomar atitudes para a sociedade. Era uma assembleia. Os gregos faziam a eclésia para determinar coisas a respeito da vida do povo. Então, quando Jesus falou, ele disse: olha, eu vou edificar a minha eclésia. Ele estava querendo dizer: olha, nós também teremos um grupo, nós teremos uma eclésia, nós teremos um povo que vai sair do meio desse pessoal aqui. Eles vão sair e eles vão deliberar a respeito de um novo estilo de vida. Eles vão falar a respeito de novos valores, os valores do céu. Você foi chamado para viver os valores do reino de Deus. Quando Jesus foi ensinar as pessoas a orar, os discípulos procuraram Jesus e falaram: mestre, nos ensina a orar. Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Como é que o reino de Deus vai vir? Como que você acha que o reino de Deus vai ser estabelecido? Não vai vir anjo do céu. O reino de Deus vai ser estabelecido através da eclésia, através da igreja. Vocês estão comigo? Então Paulo escreve para essa igreja dizendo: gente, olha, as notícias de vocês são impactantes. No versículo 8 Paulo fala: eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso falar nada, a vida de vocês já é uma pregação. Você parou para pensar, alguém olhar para mim, alguém olhar para você e falar: meu Deus, Deus realmente existe, porque eu falei alguma coisa? Não, só da pessoa observar o nosso estilo de vida, ela vai dizer: Deus existe. É isso que Paulo está dizendo. Não precisa acrescentar nada, isso é ser igreja. Igreja é a expressão de Jesus na terra. Tanto é que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então a igreja é a expressão de Jesus na terra. Aí você pode estar pensando: nossa, mas o corpo está meio bagunçado, eu conheço os lugares em que a coisa está meio tensa. É verdade. Mas quando Jesus falou que a igreja, ele não está falando eu não sei o nome das igrejas aqui, gente, então vamos lá, da Alcance, da Batista, da Presbiteriana. Ele está falando do corpo de Cristo, um só corpo. Quando Jesus olha para Lowell, ele vê um corpo, ele vê uma igreja. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração: ok, I'll speak slowly now. Sentiu? Você não perde por esperar. Então a primeira coisa, e eu falo rápido mesmo, né, gente? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã: o evangelho precisa produzir em mim e em você mudanças. Não adianta eu fazer parte de uma igreja se isso não traz mudanças para o meu estilo de vida. A primeira proposta de Jesus ao pregar o evangelho foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas a primeira proposta foi: primeiro eu tenho que me arrepender. Arrepender é mudança de mentalidade, mudança de atitude. Então Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda, para que nós possamos crescer como igreja, para que nós cumpramos o papel de igreja de Jesus na terra: primeiro, o evangelho de Jesus tem que produzir mudanças na minha vida. Eu posso citar para você Atos capítulo 9, do versículo 19 ao 21. Um homem chamado Saulo, perseguidor da igreja de Jesus, no caminho para Damasco, ele tem um encontro com Cristo. E após esse encontro, aquele homem muda da água para o vinho. O perseguidor agora torna-se perseguido. Aquele que tinha cartas e documentos para prender e para matar e para expulsar,
agora está vivendo exatamente o que ele fazia, por causa de uma mudança causada na sua vida pelo Evangelho. Amém, querido? Então, segunda coisa que eu quero que você entenda, quando Paulo escreve para os irmãos de Tessalônica, dizendo: olha, eu não preciso falar nada, a vida de vocês já é uma pregação. Paulo diz: olha, está rolando por aí os comentários. Olha, irmãos, que sonho, que coisa linda. Você imagina, olha, está rolando pela cidade toda, quem são vocês? Aí ele fala: não é só pela cidade, toda a região de Acaia e Macedônia estão ouvindo falar a respeito da fé de vocês. Olha que coisa fantástica, irmãos. Então, segunda coisa que eu preciso que você guarde no seu coração: nós vivemos numa sociedade hoje, onde o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Vivemos um tempo hoje, onde o que eu digo é questionado pelo que eu faço. Então, se eu quero ser expressão de Jesus, a igreja de Jesus, eu preciso entender, eu preciso viver à altura da mensagem que eu estou pregando. Eu tenho que me esforçar para viver o que prego. Estou pregando perfeição aqui? De modo algum. Erraremos? Com certeza. Vamos errar. Vamos tropeçar? Sim. É o projeto? Não, mas tropeços acontecem na vida. Eu não estou aqui dizendo que a igreja é perfeita, que a igreja não erra, não é nada disso. Eu estou querendo dizer para você que o nosso testemunho tem que ser compatível com o que nós pregamos. Então Paulo estava dizendo: olha, estão ouvindo falar aí, não do que vocês falam, estão ouvindo falar do que vocês fazem. Está rolando solto aí o que vocês fazem. Então, a segunda coisa, vivemos num lugar, num momento da sociedade, onde o nosso testemunho fala mais alto que as nossas palavras. E o terceiro, não contradizendo o segundo, mas complementando o segundo ponto, o Evangelho em mim e você tem que ir além das palavras. O Evangelho em mim e você tem que ir além do que falamos. Francisco de Assis tem uma frase a ele, imputada a ele, que diz o seguinte: pregue o Evangelho o tempo todo. Se for necessário, use palavras. Então, o que ele está dizendo com isso? Você vai pregar o Evangelho o tempo todo. Como? Indo no mercado, indo no banco, indo na escola. Eu estou pregando o Evangelho, como? Com a minha vida. O apóstolo Paulo escreve, dizendo: olha, vocês são uma carta escrita, não por mãos humanas, não com tinta, mas vocês são uma carta escrita e lida por todas. Eu quero te levar a pensar nessa manhã. O que as pessoas estão lendo na minha vida? Que tipo de carta eu tenho sido? Por que tudo isso? Porque Deus tem um objetivo conosco. Deus nos chamou para ser igreja. Deus te chamou para ser igreja. Isso deveria causar um mínimo de empolgação em você. Deus te chamou para ser igreja. Você consegue imaginar o privilégio de ser igreja, de ser eclésia, de ser alguém que foi desafiado pelo Senhor para ser a expressão de Jesus na terra? Se você caminhar comigo para Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, eu ainda vou ter que aprender muito com essas roupas. Eu estou quase morrendo aqui dentro de calor, porque eu estou com 2 camisas, 2 calças. Sai lá fora, dá frio. Saí de casa, frio. Agora eu estou derretendo aqui dentro. Jesus amado. Vou aprender.
Efésios 4, do 11 ao 16, diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, buscando o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha o crescimento aqui, ó. A igreja que cresce. A igreja que cresce não é aquela que cresce apenas numericamente. É de Deus e cresceremos numericamente, amém? A igreja precisa crescer numericamente, mas a igreja que só cresce numericamente e não cresce à medida da estatura de Cristo, não vai se tornando cada vez mais parecida com Jesus, ela se torna um grupo numericamente grande. Mas o projeto de Deus é que a gente cresça numericamente, mas que a gente cresça também na maturidade, cresçamos na graça, à medida que as pessoas olhem para nós nos tornaremos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o projeto de Deus. Então veja só, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que tudo isso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Quando eu estava meditando nesse texto, nessa versão, eu me lembrei, quando dá aqueles ventos, aqui no outono cai muita folha, né? Então, dá o vento, você percebe, você não vê o vento, mas as folhas ficam rodando em círculo assim, já viu aquilo? Paulo está falando sobre isso. Às vezes, por causa da nossa meninice, devido à nossa imaturidade espiritual, qualquer vento de doutrina faz a gente começar a rodar em círculo, ficar rodando. Então, qualquer vento de doutrina nos leva e nos faz perder o rumo. Paulo falou: gente, nós temos que crescer. Cresçam, porque vocês não serão levados por qualquer vento de doutrina. Não vai ser qualquer coisa que vai abalar a fé de vocês. Não vai ser qualquer situação que vai deixar vocês abalados. Não vai ser a queda de um líder, não vai ser a situação de alguém, não vai ser um escândalo que vai abalar vocês, porque nós crescemos e amadurecemos ao nível da estatura de Cristo. É esse o propósito. Então o propósito, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então eu quero concluir com você nessa manhã, te levando a entender. O projeto de Deus é que nós cresçamos como igreja. Aí você pode pensar: Dei, mas o nosso prédio já está ficando cheio. Mas muito mais do que o crescimento numérico, Deus espera que nós cresçamos na estatura, na maturidade, no amor, na expressão de Jesus. Porque, irmãos, quanto mais parecidos com Ele nós ficarmos, com certeza mais pessoas serão atraídas para esse lugar. Porque o que atrai as pessoas a esse lugar não pode ser o prédio, não pode ser o estacionamento, o ar-condicionado. Tudo isso é muito importante, mas tudo isso passa se as pessoas não encontrarem em mim e em você uma mensagem sendo vivida. Eles têm que olhar para mim e para você e ver o Evangelho de Jesus sendo vivido. Por isso Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica dizendo: eu não preciso falar nada, a vida de vocês já é uma pregação. Eu não preciso acrescentar nada, o modo de viver de vocês te denunciam. Outro dia eu li uma frase que dizia assim:
Se hoje fosse proibido pregar o Evangelho, se fosse proibido carregar uma Bíblia, se fosse proibido dizer, eu sou cristão, o seu modo de viver te denunciaria? Será que o meu modo de viver vai denunciar esse cara aí é do grupo, ó. Tá todo mundo sendo perseguido, todo mundo, sociedade secreta, aquela coisa, e olha para mim e fala, esse cara faz parte do grupo. Não. Faz, por quê? O seu modo de viver te denuncia. A maneira como você vive, a maneira como você age, denuncia. E esse é o propósito de Deus para nós como igreja. Que o nosso modo de viver seja Cristo na terra. Para quê? Para que a igreja cresça. Para que haja crescimento. Repito, não apenas numérico. Nós cresçamos em amor, em unidade, até que todos, não são os pastores, não são os líderes, até que todos cheguemos à estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo. Até que todos tenham maturidade, até que todos cresçam para entender, isso aqui é de Deus, não, isso aqui não é de Deus. Até que todos entendam, eu faço parte da igreja de Jesus. Você recebe isso nessa manhã? Nós estamos estudando e aprendendo sobre o que é ser igreja. A minha oração tem sido, Senhor, me ensina a ser igreja. Que eu não sei ser igreja. Eu quero aprender a ser alguém que vive de fato o ser igreja. Vamos orar nesse momento? Sentado mesmo, você pode fechar os seus olhos e ir no seu lugar. Sua vida já é uma pregação, Paulo disse para aquela igreja. Na carta de Paulo aos Efésios ele diz, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Sabe, irmãos, eu acredito que nós precisamos entrar num lugar onde o desejo pelo crescimento em nós englobe também o crescimento espiritual, no amor, na fé, nas práticas espirituais, no fruto do Espírito em nossas vidas. Talvez sentado no seu lugar, que você pode falar com o Senhor nesse momento. Eu tenho sido um exemplo. Verso 7 diz, vocês tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia. Tornaram-se exemplo. É tão interessante porque quando Jesus pega a bacia e vai lavar os pés dos discípulos, Jesus estava perto de morrer, perto de se entregar na cruz. Ele pega a bacia e vai lavar os pés dos discípulos, e os discípulos ficam assustados com aquela atitude de Jesus. Diz a Bíblia que ele tira a roupa, a túnica, se cinge com a toalha, e se cingir é colocar uma toalha amarrada nos lombos, pega uma bacia e vai lavar os pés de uns dos outros, de cada um deles, dos outros não, perdão, de cada um deles. E quando Pedro vê aquilo, que Jesus chega com a bacia para lavar os pés de Pedro, Jesus fala, meus pés não, Senhor. Jesus diz para ele, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não, Senhor, então pode lavar, não lava só os pés, lava tudo por inteiro. Ele falou, não precisa, basta os pés. Agora é interessante, por que lavar os pés? Porque os nossos pés são a parte do nosso corpo que está em contato com essa terra. Jesus disse, Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo. Não. Eles têm que ficar aqui. Mas guarda eles aqui.
O lavar os pés de Jesus para os discípulos naquele momento, ele disse: olha, eu vou lavar, porque essa parte que vai ficar em contato com vocês aqui, ela tem que ser lavada pela água da palavra. É a água da palavra que vai lavar os pés. Por quê? Porque nós estamos aqui, mas nós temos que entender: eu estou aqui para viver um tempo aqui, quem eu serei pela eternidade toda. E Paulo escreve para aquela igreja de Tessalônica: olha, vocês se tornaram exemplo. E quando Jesus termina de lavar os pés, ele disse: se eu, sendo o mestre, o líder de vocês, fiz isso, vocês devem fazer isso uns pelos outros. Essa palavra, se eu fiz isso, se eu dei esse exemplo para vocês, no grego é a palavra upodeima. Ele está dizendo: olha, eu estou dando um exemplo para vocês, para que vocês também sejam exemplos para os outros. Não é só lavar os pés. Jesus não estava passando só a lição de lavar os pés. Claro, havia uma lição de lavar os pés, mas ele estava dizendo muito mais do que isso. Eu fui modelo, eu fui exemplo para vocês, e vocês também devem ser exemplo uns para os outros. Agora, como ser exemplo em meio a essa sociedade de hoje? Como ser exemplo no meio desse corre-corre de hoje? Só uma maneira: eu vou me tornar exemplo, vivendo de fato e de verdade o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar por isso nessa manhã, queridos. Que Deus nos dê a graça para crescer como igreja. Crescer como igreja, numericamente, sim. Cresceremos numericamente? Sim. Deus tem algo muito grande para nós aqui. Cresceremos numericamente? Sim. Mas também devemos crescer, e principalmente crescer na graça, no conhecimento, no amor, até que todos cheguem à estatura do modelo perfeito, que é Jesus Cristo. Isto é a igreja que cresce.